Transamérica 954. Tribuna Transamérica. Na Transamérica, Corpo em Movimento. Corpo em Movimento com a educadora física Munize Gletzel. Munize, bom dia, tudo bem contigo? Bom dia, tudo ótimo. Bom dia a todos. Hoje a Munize vai falar de fórmulas milagrosas para emagrecer. Essa época principalmente, ela sempre surge, né? Mas essa época principalmente, o que a gente mais vê e mais ouve é: eu consegui perder tantos quilos em 15 dias, eu consigo, tem uma fórmula aqui, tem uma maneira ali, tem uma dieta ali. Não é verdade isso, Muniz? Sim, muito comum agora, entrando janeiro, pós-festas, né? As pessoas quererem correr atrás do balde que elas chutaram, né, de forma rápida. Ficou um mês, e como nós falamos semana passada, aí as pessoas ficaram um mês e meio saindo da dieta, porque não é apenas nas festas, mas também durante todo o mês, né? Já fiz hoje, já saí da dieta hoje, já não treinei hoje, fica um mês e meio. E eu fiz os cálculos, isso dá 15% do ano. Ou seja, você fica 15, na verdade 12, alguma coisa. Mas quase, vamos arredondando aí para 15% entre dezembro e meados de janeiro, o período que o pessoal está de férias, que a pessoa fica sem fazer atividade física e comendo de maneira errada. E depois ficou 45, 50 dias fazendo isso, quer perder em 10. Eu quando alguém, até comentei isso com a Cris de manhã, quando ela anunciou o assunto que você ia tratar. Quando eu vejo alguém comentando assim, eu preciso perder tantos quilos, eu tenho que fazer uma dieta. Eu recomendo a dieta do sol, que é a dieta que eu faço. Você já fez a dieta do sol? Não, como é que é essa dieta? Vamos lá, Cris, vem. Eu como de tudo, mas não como sol. Não como sol, tá certo, tá então certo. Eu faço essa dieta o ano todo. Eu vou passar isso para o nutricionista, para ele poder indicar. Você quer dieta milagrosa? Tá aí, essa é milagrosa. Coma tudo, menos o sol, entendeu? É a melhor maneira. Agora, eu queria te perguntar, agora falando sério, sem piada, sem brincadeira, na sua opinião, por que essas fórmulas são perigosas e muitas vezes ineficazes a longo prazo, Munize? É porque não existe fórmula mágica tirando o exercício. Pois é. Mas em questão de medicações, de dietas milagrosas, como do sol, da lua, o chá de não sei o quê, eu até me recuso às vezes a ouvir, porque emagrecimento é déficit calórico. Se eu não tiver nenhuma doença pré-existente que dificulte o emagrecimento, emagrecer é déficit calórico. Eu preciso comer menos e gastar mais. Gastar mais calorias. Gastar mais calorias. A conta é essa, não tem segredo. Então não adianta, eu não emagreço por causa disso. Desculpa falar, mas é desculpa. Se você não tem uma doença que te impeça o emagrecimento com o déficit calórico, né, que você vai aí sim você vai tratar com remédio, com dosagem hormonal. Desculpa. Fora isso, é desculpa. O emagrecimento, eu preciso ingerir menos calorias e gastar mais energia. E por que as fórmulas mágicas não funcionam? Porque elas não vão fazer isso para você. Não vão. Não é duradouro porque não é real. Isso não acontece. Claro, chás, algum termogênico, alguma suplementação, eles vão te auxiliar no processo. Mas se você não tiver o déficit calórico, se você não conjugar a nutrição balanceada e adequada com a prática de exercício físico, o emagrecimento não acontece. Quais são as principais falsas promessas assim que você ouve, que são feitas por essas fórmulas? E que acabam, geralmente, não sendo... Elas não se sustentam, né? Emagreça em 20 dias, tomando apenas essa cápsula. Essa cápsula, não tem isso? Faça uma... Como é que chama? Esses procedimentos estéticos que você tem uma lipo que é não invasivo. Tem uma na televisão aí que eu já vi, mas eu não prestei muita atenção, não, que promete também a perda de 3 a 4 quilos em uma semana, não sei o quê, quer dizer, com pílula. E uma outra coisa que eu queria te perguntar. Desculpa. Você consegue sim emagrecer de 3 a 4 quilos num primeiro momento, numa semana. Porque você vai desinchar e desinflamar seu corpo. Mas como você consegue?
com restrição calórica e com exercício físico. Gastando energia. Porque nesse primeiro momento é como se a gente desse, vou falar grosseiramente, um choque de metabolismo no organismo. Ele vai ter aquele processo de desinflamação. E sim, a gente consegue nesse primeiro período emagrecer de uma forma assim, em uma semana, 15 dias, um pouco mais rápido, mas é um processo de desinflamação do organismo. Ele está tirando aquelas toxinas. E sim, a gente consegue com alimentação balanceada e exercício. Desculpa, agora pode. Não, o que eu queria te perguntar era isso. O que às vezes pode funcionar para você, pode não funcionar para mim? Com certeza. Olha que interessante. Eu dei aula uma vez, elas eram gêmeas. E as duas queriam emagrecer. Eu, recém-formada, elas treinavam no mesmo horário, eu apliquei o mesmo exercício para as duas, o mesmo tipo de exercício para as duas. Gêmeas, teoricamente. Uma emagreceu 18 quilos. E a outra emagreceu, não me lembro se foi 6 ou 8 quilos em 3 meses. Fazendo as mesmas coisas. As mesmas coisas. Mas o erro foi meu. Porque eu não levei em consideração a individualidade biológica das meninas. Independente delas serem gêmeas ou não, eu precisava ver qual a melhor estratégia e o que cada uma se adaptaria melhor. Por isso que eu vivo falando de procurar um bom profissional. Pois é. Eu, recém-formada, a gente aprende nos erros também, não tenho vergonha de falar, aprende sempre. Estudando mais, sempre. E aí eu vi que um exercício era melhor para uma do que para outra. Uma tinha mais ânimo de treinar em determinado horário e a outra tinha mais ânimo de treinar em outro horário. Uma era mais disposta de manhã, uma na parte da tarde. Uma fazia mais cardio, ela fazia numa intensidade maior e a outra já não gostava tanto. Então, assim, naquele momento ali eu percebi, falei, gente, nada é tão mais certo. Quando a gente ouve a ciência, a gente precisa de escutar e entender e aplicar nos nossos alunos. Porque a partir dali que eu descobri isso, eu consegui fazer com que as duas emagrecessem e as duas ficassem satisfeitas de maneiras diferentes, apesar de serem gêmeas. Pois é isso aí. Além da falta de eficácia, outra coisa que eu queria te perguntar, quais são os potenciais efeitos colaterais associados ao uso dessas fórmulas mirabolantes de emagrecedora? Isso é muito interessante, Marcelo, porque o que acontece? Primeiramente, a gente não sabe realmente o que tem ali dentro. Né? Muitas vezes a indústria farmacêutica ela omite algumas coisas. Então, assim, esses remédios podem gerar taquicardia, ansiedade, nervosismo, depressão, bulimia, anorexia. Tudo coisa que vem, a gente não vai percebendo. São casos seríssimos. São casos muito sérios. É muito importante a gente entender que vômito, que o efeito colateral da medicação, às vezes, ele é muito maior, muito mais prejudicial do que se a pessoa fizesse a alimentação balanceada ali, pelo menos na metade do dia, e praticasse 20 a 30 minutos de exercício. Eu gosto de falar sobre esse tema porque eu trabalho com 20 minutos de exercício físico. Sim. E muitas pessoas falam, ela vende uma coisa em apenas 20 minutos. Hoje em dia nós temos inúmeros estudos que comprovam que o HIIT, que é o High Intensity Interval Training, que são treinos curtos e de alta intensidade, que eles são eficazes para o emagrecimento, que eles são eficazes para o bem-estar, para a saúde e para desenvolver um nível de massa muscular, enfim. Nós temos vários estudos que comprovam isso. E eu costumo falar assim, que se as pessoas realmente não acreditam naquilo, eu estudei para que isso acontecesse, mas se as pessoas não acreditam, pelo menos elas estão indo lá, elas estão fazendo 10, 15 agachamentos, elas estão fazendo o abdominal, elas estão acrescentando muito mais saúde e qualidade de vida no dia a dia delas. Sim. E o que acontece? Claro que o meu exercício não é milagroso. Não adianta a pessoa ir lá e agora eu vou comer porque eu malhei. Exatamente. Eu preciso ter o acompanhamento nutricional correto para que a pessoa entre em déficit calórico e consiga emagrecer. Isso é de extrema importância. A psicologia, né, o psicólogo, porque muitas vezes a pessoa tem alguma doença mesmo, que
mental, né? E aí, o problema psicológico que a pessoa tem, mais a falta do nutricionista, mais a falta de um educador físico qualificado, vai gerando um processo aí de autossabotagem, que a pessoa engorda, vai engordando. Então, a gente precisa trabalhar junto com o déficit calórico e da maneira correta. Claro. Porque se a pessoa começa a fazer dieta do nada, por conta própria, pode vir déficit de nutrientes aí no corpo e a pessoa fica mais fraca, gerando algum outro tipo de doença também. Como os exercícios físicos se comparam a essas fórmulas em termos de resultados sustentáveis e benefícios para a saúde? Aí é magia, aí é milagre, né? Realmente, aí é verdade. Brincadeiras à parte, o exercício físico, ele atua mesmo, acelerando o metabolismo, aumentando o gasto calórico, auxiliando no ganho de massa, que vai ajudar a pessoa a acelerar ainda mais o metabolismo. Então, isso tudo é um combo para que ajude a pessoa a emagrecer e ter um estilo de vida duradouro, né? Longo, feliz, saudável e de forma que ela consiga... Que aquilo consiga perdurar, que crie como hábito. Exato. É a mudança do estilo de vida, né? Incluindo os hábitos alimentares saudáveis, como você já destacou, a prática regular de exercícios. Isso vai oferecer resultado duradouro, né? Sim, com certeza. Eu acabei de conversar com a Nath, vou falar o nome dela, porque eu falei que ia falar, e ela estava me falando dessas injeções que hoje em dia, né, tem algumas canetas de injeções. Isso. Realmente elas emagrecem? Num primeiro momento, sim. Mas se a pessoa não adquirir pós esse emagrecimento imediato um estilo de vida saudável, retorna, o peso vai retornar, porque a pessoa não entendeu que é o estilo de vida que faz a pessoa estar obesa. E estar obeso, não estou falando de problema estético, estou falando de hipertensão, diabetes, doença, né? Cardiopatia, eu estou falando de doenças, inflamações, esteatose hepática, uma série de doenças que a obesidade traz. Então, quando a gente fala de emagrecimento, mesmo que alguns endócrinos utilizem de uma forma rápida, por exemplo, algumas canetas que realmente, né, não vou citar nomes, mas algumas canetas que fazem esse processo imediato, a pessoa precisa mudar o estilo de vida dela. Eu conheço um caso de uma pessoa que teve efeitos colaterais seríssimos. Sim, existe. Se não tivesse Ficou o acompanhamento... dias vomitando, com náusea, sentindo mal, dores de cabeça. Problema hepático, isso tudo... aí eu falo assim, a pessoa deixa de ter um problema para ter outro. Aí a pessoa prefere ficar sentindo outras coisas, e a pessoa tem que entender que o processo de emagrecimento é um processo para ela ser saudável. Não é questão estética para ser bonito, feio, a gente não julga isso aqui. Nós estamos falando de saúde. E quando vem uma pessoa e fala, porque eu estou acima do peso, eu estou feliz, que bom. Que bom que a pessoa está feliz. Isso é um tema muito delicado de se tratar, porque assim, que bom que ela está feliz, mas ela não está saudável. Não adianta, gente, não tem como falar porque é inflamação. Exatamente. E a gente precisa ajudar essas pessoas para que elas tenham uma vida mais longa, mais saudável e com menos doenças no futuro. A orientação profissional, como a de educador físico, nutricionista, isso é fundamental, né, Moniz? Você sempre destaca isso aqui. Psicólogos, a gente precisa trabalhar junto num mesmo... Terapia, às vezes, ajuda de forma absurda sobre isso, né? Nós também, outro dia eu li uma coisa muito interessante. Academia é minha terapia, eu vou malhar é minha terapia. Isso não é terapia. Pode ser até fuga. A academia ela vai te liberar hormônios que vão te ajudar na sensação de bem-estar, de prazer, mas nós como educadores físicos, nós somos um pouco limitados em relação à mente da pessoa. Se a gente não mudar o que faz aquela pessoa comer, o que faz aquela pessoa estar... Claro que a gente estuda um pouco, mas nós temos os profissionais especializados nisso, que são os psicólogos, os terapeutas, os psiquiatras, que junto, num trabalho multidisciplinar, nós vamos conseguir entender o porquê que a pessoa faz aquilo e daí trabalhar junto para que a pessoa consiga comer melhor, se exercitar todo dia e que aquilo não seja um sofrimento, que ela adquira como hábito e tenha um envelhecimento saudável. Isso aí.
Pra gente encerrar, já está extrapolando nosso horário, você tem alguma historinha aí de sucesso de alguém que tenha optado pela abordagem baseada em exercício e mudança de estilo de vida? Eu gosto de falar muito dele, vou falar até o nome dele, é o Jorge, batia lá no estúdio durante 2 anos, quero falar com a Moniz, quando eu tava lá, eu tô com pressa, eu volto. Uma pessoa obesa, uma pessoa hipertensa, uma pessoa que estava assim, à beira de um colapso, e começou a fazer exercício físico, realmente forcei ele no nutricionista, e ele já perdeu mais de 25 quilos com a gente aqui no estúdio. Então, assim, foi um caso de muito sucesso, de muita... em torno de um ano. Ao longo de um ano. Não foi de maneira drástica, mas ele conseguiu. E aí, esse ano eu falei, você tá liberado na ceia de Natal. Pode aproveitar. Só na ceia do Natal. Do Natal até o Ano Novo. Do Ano Novo até o Natal você mantém. Você mantém, exatamente, isso aí. Muniz, obrigado mais uma vez pela participação, viu? Um abraço para você. Semana que vem tem mais. Até semana que vem. Bom dia. Bom dia. Muniz e Gledzel falando conosco no Corpo em Movimento. Corpo em Movimento.